Olá, amigos do canal Matemática for All. Vamos resolver esta questão aí da geometria. Sendo R paralelo à reta S, calcule o valor de x, o valor que está indicado aí na figura. Para o cálculo de x, nós vamos ao estudo de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos relembrar este estudo da geometria. Então vamos estudar retas paralelas cortada por uma transversal. Ora, duas retas R e S, as que estão aí no desenho, cortada pela transversal T, vão gerar 8 ângulos, sendo 4 na reta R e 4 na reta S. 2 a 2 recebem nomes especiais. Vamos relembrar. Nós temos os chamados ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes são aqueles que estão do mesmo lado da transversal T, sendo que um está na região interna e o outro está na região externa. Vejamos. Então temos aqui, entre a reta R e S, a região interna. E temos aqui a região externa. A região interna, nós vamos aqui, deixar destacada a região interna. Isso aqui é a região interna. Observe que os ângulos A e B, o ângulo A, que está na reta R, e o ângulo B, que está na reta S, estão ambos do mesmo lado da transversal, sendo que um está na parte, ou seja, na região interna, e o outro está na região externa. Esses ângulos são chamados de ângulos correspondentes. Observe também aí mais dois ângulos, por exemplo, o ângulo F e o ângulo E. O ângulo F está na região interna e o ângulo E está na região externa. E ambos estão do mesmo lado da transversal. Então, E e F também são ângulos correspondentes. O ângulo E e o ângulo F também são ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes, eles são iguais, ou seja, têm medidas iguais. Esta é uma propriedade. Então, todos os ângulos correspondentes devem ter o mesmo valor. Se o ângulo E medir, por exemplo, o ângulo E medir aí 120 graus, o ângulo F também vai ter este valor, 120 graus. Se o E for 120, o F também deverá ser 120 graus, por exemplo. Então, vimos aí o que são ângulos correspondentes. São os ângulos que estão do mesmo lado da transversal, um na região interna e o outro na região externa. Agora vamos ver os ângulos alternos internos. Esses ângulos aqui, alternos internos. Os ângulos alternos internos, está aí novamente, temos a nossa região interna e temos a nossa região externa, ou seja, os ângulos alternos internos, como o próprio nome sugere, alternos vão estar em lados opostos à transversal. O exemplo seria os ângulos D e F, aqui o ângulo D e o ângulo F, ambos estão na região interna e estão em lados opostos a essa transversal. Então, os ângulos alternos internos são ângulos que estão na região interna e estão em lados opostos à transversal T. Esta é a definição. Observe também que os ângulos B e G, também, eles se alternam em relação à transversal T, está um de um lado e o outro do outro lado da transversal, por isso que são chamados alternos internos. Os ângulos alternos internos,
eles também são congruentes, têm o mesmo valor, tá? Não esqueça. Vamos lembrar desta propriedade. Os ângulos correspondentes e os ângulos alternos internos são iguais, ou seja, eles são congruentes, têm o mesmo valor. Então, o ângulo D e F e o ângulo B e G, que são alternos internos, eles têm a mesma medida, tá? Em graus aí. Então, vamos ver agora um outro tipo de ângulo, que são os ângulos colaterais. Temos aí os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, temos os colaterais internos e os colaterais externos. São ângulos que estão do mesmo lado da transversal e ambos estão na região interna. Aí seria o caso de ângulos colaterais internos, do mesmo lado da transversal e ambos na região interna. Exemplo aí seria os ângulos B, o ângulo B e o ângulo F. Observe que o ângulo B e o ângulo F estão ambos na região interna, sendo que os dois estão do mesmo lado da transversal. Ora, os ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Isso significa que se eu somar esses dois ângulos, a soma tem que ser igual a 180 graus. Isso também acontece com os colaterais externos, que no caso aí, colaterais externos seria o ângulo E e o ângulo A. Observe que o ângulo A e o ângulo E, ambos estão do mesmo lado da transversal, porém na parte externa, ou seja, na região externa desta figura. Por isso são chamados colaterais externos. Eles também são suplementares, ou seja, somando esses dois valores, esses dois ângulos A e E, eu vou encontrar 180 graus. Assim como se eu somar B com F, também vou encontrar 180 graus. Essas são as propriedades que nós podemos constatar em duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, recordando, ângulos correspondentes, ambos estão no mesmo lado da transversal, sendo que um está na região interna, outro na região externa. O exemplo que nós calculamos aí, que mostramos para vocês, é o ângulo A e B. Ângulos alternos internos são ângulos que estão na região interna, sendo que estão alternados, ou seja, em lados contrários a essa transversal. Por exemplo, o que nós demos foi o D e F. Observe na figura o ângulo D e o ângulo F. Ambos estão na região interna e estão em lados contrários a essa transversal. E o B e o G. Também, o ângulo B e o ângulo G estão na região interna e em lados opostos em relação a essa transversal. Os ângulos correspondentes e os ângulos alternos, eles têm mesmo valor. Agora podemos voltar à nossa questão. Na nossa questão foi dada esta figura aí, ó. R é paralelo a S, tá? Essa informação é importante. A reta R é paralela à reta S e vamos calcular aí qual o valor de x. Observe aí que nesta figura, a princípio, não temos aí as retas transversal, tá? Mas você pode imaginar aí como o prolongamento desses segmentos aí sendo as retas transversais, ó. Por exemplo, este segmento aqui, ó, como sendo aí o prolongamento desse segmento interno aí, e esse outro aqui, ó, como sendo o prolongamento desse outro segmento. Podemos imaginar aí uma reta, um recurso. Eu vou passar uma reta paralela às retas R e S, passando por este ponto aí
do ângulo de 115 graus, que é esse ângulo azul aqui, ó. Agora, dessa forma, você percebe que o ângulo de 30 graus aí, ó, o ângulo de 30 graus, ele vai ser um ângulo alterno interno com um pedaço desse ângulo azul, que é o ângulo de 115 graus. Então, este pedacinho aqui, ó, do ângulo azul, que é o ângulo de 115 graus, esse pedacinho, que vamos marcar aqui de azul escuro, ele mede 30 graus. Isto porque esses dois ângulos aí, ó, são ângulos alternos internos, considerando esse segmento aí como sendo uma transversal. Observe que ambos estão na região interna, que é esta região aqui, ó, sendo que um está de um lado e o outro está do outro. Então, esse ângulo é 30 graus. De 115 graus, tirando esses 30 graus, sobraram aqui 85 graus para esse ângulo aqui. Esse ângulo que marcamos aí, 85 graus. E observe que 85 graus é um ângulo alterno interno com ângulo X, que também vai medir 85 graus. Dessa forma, encontramos aí o valor de X, ó. O valor que nós procuramos aí é 85 graus. Tá aí. Espero que você tenha entendido este exercício. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Colabore aí com o nosso canal e aguarde até uma próxima aula de geometria.